Bom dia, quarto ano, como vocês estão? Espero que estejam todos bem em casa, se cuidando. Na nossa aula de hoje, a gente vai estudar um pouquinho sobre os africanos, que também foi outro povo que ajudou na contribuição da nossa identidade, da nossa cultura brasileira, tá? Então, peguem a apostila de vocês, abram na página 12 e vamos lá. Bom, como a gente já estudou em história um pouquinho sobre os povos africanos, eles foram trazidos forçados para o Brasil, porque aqui precisava de mão de obra. Então, com a chegada desses africanos, desenvolveu bastante o nosso país, porque eles trabalhavam em diversas atividades aqui no nosso país, né? Eles trabalhavam no cultivo do café, no cultivo da cana-de-açúcar, também trabalhavam na extração de minerais e também nos afazeres domésticos. Aí ao lado a gente tem uma imagem que está representando esses africanos trabalhando, né, para os senhores, na época que os senhores consideravam como se eles fossem donos desses africanos. Tá? Então aí a gente tem na imagem representando alguns africanos, né, trabalhando para esses senhores. Eram diferentes povos africanos escravizados que eram trazidos, né, para o Brasil. Então, eles vinham de diferentes regiões da África, diferentes reinos, diferentes tribos. Então, consequentemente, eles tinham também diferenças físicas e culturais, né, por conta dessa diversidade de lugares que eles vinham. Aí na página 13, a gente tem um mapinha que está representando as principais rotas de tráfico de africanos para o Brasil. Tá? Tráfico é um comércio legal que era feito com esses africanos escravizados. Então, era proibido, né? Quando a gente fala em tráfico, é uma coisa proibida, ilegal. Então, eles vinham através desse tráfico de diferentes regiões da África e vinham para algumas cidades aqui do Brasil, né? Que as principais rotas eram para Recife, Salvador e Rio de Janeiro. Então, eles saíam de Lagos, São Paulo e Luanda, e também de Moçambique, lá da África, e vinham para as cidades de Recife, Salvador e Rio de Janeiro. Tá? Aqui está sendo traçadas as principais rotas que eram feitas, né, naquele tempo. Aqui na legenda a gente tem aqui dessa flechinha vermelha que está simbolizando esse tráfico. Então, como a gente tá analisando aqui no mapinha, essas listras aqui, essas flechinhas em vermelho, significa da onde esse tráfico saía e da onde e para onde que ele partia, né? Qual que era o destino desse tráfico, tá bom? Aí logo abaixo, vocês têm uma perguntinha para responder, bem simples. Então, de acordo com esse mapa que a gente analisou, as cidades brasileiras que mais receberam escravizados foram. Então, vocês vão colocar quais são essas cidades que mais receberam escravizados, tá? Nessa linha aí. E a escravidão dos povos africanos no nosso território brasileiro durou mais de 300 anos até a sua abolição, né? Em 13 de maio de 1888, a partir da Lei Áurea. E durante esse período de escravidão, os escravizados eles sofriam muitos maus tratos dos seus senhores, violências físicas, castigos, enfim. E a partir dessas péssimas condições de vida que eles tinham, né, desses locais, que os senhores praticavam com eles, que achavam que eles eram donos desses africanos, muitos africanos resolveram fugir desses senhores e ir para o interior das florestas e formar ali uma sociedade desses africanos fugidos, que eram conhecidos como quilombos, tá? E nesses quilombos eles praticavam agricultura para a sua sobrevivência, tá? E atualmente no nosso território brasileiro ainda existem comunidades quilombolas, inclusive existem algumas comunidades que estão localizadas onde esses quilombos eram localizados antigamente, tá? Nessas comunidades quilombolas, elas são terras onde habitam esses descendentes de africanos, tá? Que buscam preservar a cultura, as tradições e as técnicas que foram herdadas dos seus antepassados, tá? E, de acordo com a Fundação Cultural Palmares, o Brasil conta atualmente com cerca de 2.958 comunidades remanescentes de quilombos, tá? Que são localizadas aí nas áreas urbana e rural da maioria das nossas unidades federativas. E a gente teve um quilombo muito importante na nossa história, que foi o Quilombo dos Palmares. Ele foi formado no finalzinho do século XVI, em Alagoas, na Serra da Barriga. E nesse quilombo, acredita-se que habitava cerca de 20 mil habitantes, então 20 mil africanos ali vivendo nesse quilombo. E um dos principais líderes desse quilombo foi Zumbi de Palmares. Ele foi uma pessoa que lutou bravamente pela demarcação desse território para que
que esses quilombolas eles pudessem viver em liberdade nesse local. E esse quilombo ele durou aí mais de 100 anos até ele ser destruído, tá bom? Aí na página 14, na seção Você Sabia, tem uma curiosidade, né, que fala que no dia 20 de novembro, que é o dia que a gente comemora o Dia da Consciência Negra, ela marca a data da morte de Zumbi de Palmares, né? Que ele foi um grande líder do Quilombo dos Palmares, que ele lutou bravamente pela liberdade desses escravizados, como eu falei para vocês, para eles viverem em liberdade, e ele se tornou um dos nomes mais importantes da resistência à escravidão. Então, por isso que essa data 20 de novembro, a gente comemora o Dia da Consciência Negra. Ainda aí na página 14, na seção Geografia na Prática, a gente tem algumas atividades para fazer, tá? A gente vai precisar analisar o mapinha da página 14 para fazer a atividade da página 15. Então, aí a gente tem um mapinha que está representando as comunidades remanescentes de quilombos presentes no nosso território brasileiro, tá? Então, como título aí, a gente tem Brasil, comunidades remanescentes de quilombos, tá? Com base na legenda, a gente consegue observar que essas bolinhas circuladas aí em laranja e branquinha dentro representam o total de comunidades de quilombos que existem aí em cada unidade federativa dentro do nosso Brasil, do nosso país. E lá na página 15 tem algumas atividades para vocês fazerem, tá? Na questão 1, vocês vão analisar aquele mapa e vocês vão marcar V nas alternativas verdadeiras e F nas falsas, tá? Com base na análise do mapinha. Questão 2, pesquise se na unidade federativa onde você mora existem comunidades remanescentes de quilombos e, se existir, quantas são. Então, com base no mapinha aí da página anterior, a gente já consegue responder essa questão, tá bom? Questão 3, vocês vão pesquisar em livros e sites como é a vida dos moradores das comunidades de quilombos no Brasil. Então, vocês vão ver como é esse cotidiano desses quilombolas dentro dessas comunidades, né, desses quilombos no nosso Brasil e registrar a pesquisa aí para mim, tá bom? Façam as atividades com atenção, lembre de anexar a foto das atividades concluídas no portal Positivo On para a Tia Lívia corrigir, tá bom? Então, beijão para vocês e até a próxima aula, tá? Tchau!